Esse processo ele deixa de ser apenas um inquérito e passa a ser uma ação penal. E aí, a partir de agora, começa o que a gente chama de fase de instrução, que é a coleta de provas referentes a essa investigação, também os depoimentos das testemunhas de acusação, das testemunhas de defesa e também dos próprios réus. Essa fase costuma ser a mais longa. Depois disso, tem as alegações finais das defesas, em que as defesas se pronunciam sobre tudo o que aconteceu nessa fase de instrução. E, por último, claro, o julgamento, onde aí sim a gente vai saber se esses 8 réus vão ser condenados, ou quais deles vão ser condenados, ou se vão ser absolvidos e quais vão ser também as possíveis penas. Ainda não dá para saber exatamente quanto tempo agora essa fase toda vai durar. Pode ser que dure poucos meses, pode ser que se estenda mais. As defesas, nesse meio tempo, também podem entrar aí com novos recursos para tentar encontrar alguma nulidade no processo, ou mesmo para tentar postergar toda essa análise aí desse caso, mas há uma expectativa de que esse julgamento aconteça até o final do ano. Os ministros do Supremo não querem arrastar esse processo até o ano eleitoral, até 2026. Então, a expectativa neste momento é que, no máximo, ali até novembro, a gente tenha concluído aí todo esse caso. E aí, então, Levi, com essas expectativas, né? A gente teve ontem esses votos, enfim, essa votação por unanimidade na primeira turma e a questão das eleições, né? Essa preocupação que o STF tem, enfim, que a política, de forma geral, tem de esse processo contaminar as eleições ou até ser contaminado por elas também. Aí a gente tem essa expectativa em novembro. Diante do que foi apresentado ontem, assim, qual que é hoje a expectativa da sentença? Existe alguma questão nesse sentido? Alguma expectativa de que, até a pergunta da nossa enquete também, né, para o nosso espectador, se ele acha que o ex-presidente vai ser condenado, existe alguma expectativa nesse sentido já rondando nos bastidores? Então, esses 2 dias de julgamento do recebimento da denúncia, né, já deu várias pistas. A gente tem uma sintonia muito grande entre 4 dos 5 ministros, que são o relator, Alexandre de Moraes, também o Flávio Dino, Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, né? A gente viu, inclusive, o Alexandre de Moraes com um voto bastante longo ontem, em que ele reforça aí a tese de que houve, de fato, uma tentativa de golpe de Estado, e aí cada um desses 8 que agora são réus, ele detalhou ali qual teria sido o papel deles nessa trama, nessa suposta trama golpista. E aí ele foi acompanhado de forma muito enfática por esses 4 ministros, também pelo ministro Luiz Fux, mas o ministro Luiz Fux teve algumas divergências ali. Mas esses 4 ministros demonstraram um apoio muito grande, esses 3 ministros, aliás, demonstraram um apoio muito grande a tudo o que Alexandre de Moraes falou, inclusive sobre questão aí das penas. O ministro Moraes até ele usou de um recurso meio incomum no STF, que é a exibição de um vídeo. Ele até falou que bastava 5 minutos de vídeo para demonstrar a materialidade da denúncia da PGR, em que ele mostra cenas de violência, cenas de quebradeira, de agressões a policiais também durante os atos do dia 8, e nessa linha, então, caminha, sim, para uma provável condenação de, pelo menos, a maioria desses investigados, se não de todos eles. O sentimento aqui é de que é muito difícil que o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, assim como os aliados dele, consigam evitar essa condenação. Dani. A gente tem até a justificativa, né? Uma das coisas apontadas pela defesa é uma questão de o ex-presidente não sabia, não tinha esse envolvimento direto nesse suposto planejamento de um golpe. E aí o Moraes ontem foi bastante enfático em vários momentos, né? Dizendo que a denúncia sim traz esses indícios, essas evidências de que houve pelo menos um conhecimento, né, do ex-presidente. Vamos ouvir então o que disse o Alexandre de Moraes. Não há mais nenhuma dúvida, inclusive, isso foi dito nas sustentações orais, não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida.
o fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida. Não há, então, dúvidas que a Procuradoria apontou elementos mais do que suficientes, indícios razoáveis e suficientes de autoria e justa causa para o recebimento da denúncia contra Jair Messias Bolsonaro. E aí, além, né, isso é um trecho, né? Lá no nosso canal, inclusive, o nosso espectador pode conferir, porque a gente tem a íntegra dessa defesa porque o relator, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai citando cada um dos denunciados durante o seu voto aí, que demorou mais ou menos 2 horas para ser inteiramente lido. Que ele vai mostrando, apontando onde a denúncia evidencia esses indícios contra cada um dos denunciados, né, Levi? Então, a gente tem aí no nosso canal, você pode conferir essa íntegra dessa menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem aí 27 minutos mais ou menos, de onde a gente tirou esse trecho para destacar aqui no Primeira Análise. E aí, Levi, esses entendimentos, como você disse agora há pouco, foram todos compartilhados, né, em quase integralidade, digamos assim, pelos outros ministros que estavam ali na primeira turma, exceto pelo Fux, né? O ministro Luiz Fux acabou sendo uma voz dissonante. Por um lado, ele votou também para que os investigados se tornassem réus, né? Então, formalmente, a gente teve uma unanimidade, um placar de 5-0. Ele formalmente acompanhou integralmente o voto de Alexandre de Moraes, mas ele levantou 3 questões ali que são importantes também da gente pontuar. Ele defende que a denúncia não separa o que seria a tentativa de golpe de Estado do crime, do delito de golpe de Estado. E, com isso, na avaliação dele, pode ser que se tenha, por exemplo, uma pena duplicada para esses condenados, e aí valeria tanto para esses que estão sendo investigados agora, como as pessoas que já foram condenadas por participação nos atos de 8 de janeiro. E um detalhe também é que, na semana passada, foi apresentado um projeto de lei no Senado, também levantando esse ponto dessa possível duplicidade de penas, e foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, que não é exatamente um bolsonarista, um senador bem mais de centro. Então, é um entendimento que está ganhando um corpo ali, tanto no meio jurídico, como também no meio político, não só entre os bolsonaristas. Agora, se isso vai ser suficiente para convencer os outros ministros que parecem seguir mais a linha de Alexandre de Moraes, aí já é outra história. Um outro ponto importante que ele até anunciou é que vai querer reduzir a pena daquela cabeleireira que foi condenada por pichar com um batom a estátua da Justiça lá no STF. Ela foi condenada a 14 anos de prisão. Luiz Fux, nesse julgamento, ele pediu vista, ou seja, o julgamento está temporariamente suspenso, e ele indicou que vai propor uma pena menor para ela, seguindo também nesse sentido que ele falou sobre a denúncia. E um terceiro ponto também crucial é que ele questionou muito a efetividade da delação do Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele até citou o fato de que Mauro Cid alterou por 8 vezes a versão que ele apresentou à Polícia Federal. Ele até falou, olha, se eu tenho 9 delações diferentes da mesma pessoa, eu não tenho uma delação. Então, isso vai ser um ponto bastante explorado pelas defesas. Os advogados, depois do julgamento, eles elogiaram muito o voto de Luiz Fux. Um deles falou que foi um voto espetacular, um voto de jurista. E aí esses pontos do Fux foram ali são vistos como uma pequena tábua de salvação pelos advogados, que vão explorar bastante esses pontos levantados por ele para, pelo menos, reduzir uma possível pena aí dos investigados, ou até mesmo anular a delação do Mauro Cid, o que seria também uma vitória para as defesas.